Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGRC11, relatório esse de dezembro de 2025, dando adeus ao ano passado, as boas-vindas para esse ano, já gravado aqui em janeiro de 2026, e tem muita coisa nesse relatório, hein, Diego? Nossa, Pedro, vamos tentar ser breve aqui, porque tem venda, tem guidance, tem presente, então o pessoal fica aqui com a gente, né? Tem recorde histórico. Recorde histórico. Né? Alguns. E temos também o quê? Guidance de 2026, para o pessoal que está... O tão esperado guidance, Pedro. Pessoal que está ansioso aí, né? A gente começa o ano com boas novidades, dando adeus aí a um ano que foi muito bom para a gente, 2025, para todos nós, né? E fique ligado no relatório, acompanhe a gente aqui até o final, que vai ter muita coisa interessante para a gente comentar. As previsões do ano passado, será que acertamos? O pessoal que está acompanhando? Acho que a gente está igual economista começo de ano, né, Diego? Erra tudo. Fazendo projeção aí pro PIB, para a inflação, pro câmbio. Mas vamos lá, a gente pode, talvez esse ano chegar um pouquinho mais perto, né? Vamos comentar sobre isso. Aqui nas informações do fundo, Diego, tem um número chamando a atenção, mas não vamos comentar agora, vamos deixar daqui a pouco. já. Combinado. Só para deixar um clima de suspense aqui no ar, tá? Vídeos e matérias, Poxa, muita a gente coisa forneceu legal. conteúdo pro pessoal, hein? Pô, precisamos começar a cobrar daqui a pouco, né? O pessoal tá com muito conteúdo bom aqui do GGRC, mas brincadeiras à parte, a gente acompanha quase todos os vídeos, a gente agradece aí aos influenciadores e analistas que têm acompanhado o fundo, que têm, às vezes, nem sempre gostam de tudo, né? Mas a gente está aqui para escutar comentários, sugestões, críticas, sempre do lado construtivo, né? E buscando entender aí diferentes opiniões sobre o fundo. Mas a gente tem visto muito mais coisa boa do que ruim, né, Diego, no final. É isso. Então, e se o influenciador ou cotista tiver dúvida, entre em contato com o nosso RI, cara. É isso, a gente sempre fala, ó, tem a oportunidade de beber da água limpa aqui, assistir os vídeos da gestão. É claro que é sempre importante, né, ter opiniões independentes aí de analistas e influenciadores, mas pega a opinião nossa aqui, né, entende, assiste, para daí depois fazer esse trabalho de escutar outros vídeos, né, Diego? Perfeito. Matérias também, bastante coisa aí, a gente coloca só os principais aqui, nem sempre os que tiveram mais audiência só, mas a gente faz um compilado, bastante matéria legal. Covolan, né, a gente falou, apesar de ter sido em dezembro, a gente falou no relatório de novembro, que a gente apresentou em dezembro, mas tem aqui notícia, GGRC vende imóveis da Covolan, vende também complexo logístico, a gente já comenta, em Campinas, e avança em liquidação isso é do VTLT ainda, né? É um pouco mais antigo. Bom, comentários iniciais, deixando suspense de lado, Diego, vamos lá. 10 centavos por cota. Aqui no segundo parágrafo começa aqui o recorde histórico, então, Diego. Exatamente. Quantos cotistas a gente ganhou em dezembro? 37 mil, Pedro. Quase, que número, hein? Quase 37 mil. Confesso que eu achei que estava errado. A gente pediu 3 vezes para o escriturador do fundo bater esse número, bater com a B3. Confirmou, está confirmado. Foi o recorde histórico do fundo, mas não só isso, Diego. Até onde se tem notícia, né? Não vou cravar esse dado porque não é 100% confirmado, tá? Mas até onde a gente levantou com pessoal de mercado, outras gestoras, analistas, é o maior número mensal já ganho de cotistas em toda a indústria dos FIIs em um único mês, sem depender de um evento, por exemplo, uma oferta, né? Que às vezes polui. Perfeito. Então não está dentro de nenhum evento ali, uma oferta, por exemplo, que poderia estar distribuindo dentro de alguma corretora, um distribuidor que pudesse pulverizar. Exato. Isso aqui foi 100% secundário. Tivemos um ganho líquido, né, de mais de 36 mil, quase 37 mil cotistas, um recorde histórico para o fundo, para a indústria, e a gente fica... Esse é o número talvez que deixa a gente mais satisfeito, mais feliz, né, e realizado, porque ele diz muito sobre o que os investidores, vocês, têm achado do fundo. A gente fica extremamente satisfeito e sentindo aí muito reconhecido por isso, né, Diego? Reconhecido, né, Pedro? E a gente quer entregar mais por conta de toda essa confiança do cotista, né? Aumenta a responsabilidade, né? Então, enfim, é um voto de confiança aí, a gente está muito feliz com isso. Falando um pouquinho dos números, né? Então, assim, 2025 foi um número que a indústria em si teve um crescimento bem modesto, né? Cresceu bem pouco a base total de cotistas,
né? Acho que não chegou nem em 3 milhões de cotistas, ou chegou próximo. A liquidez até caiu, pelos dados que eu vi da B3, o último, não está fechado o ano ainda com a B3, pelos dados, né? Mas estava ligeiramente abaixo, né? E o GGRC teve um crescimento de 264% na liquidez, 70% e mais de 80% na base de cotistas, né? E com isso, o fundo ficou entre os 3 FIIs, e a gente aqui, para dar essa notícia, Diego, separou, né, somente fundos relevantes, né? Não comparou com fundos menores, porque daí fica distorcido, né? Teve um crescimento percentual muito grande, mas a base era pequena. Então, dentre os fundos grandes, a gente ficou entre os 3 que mais cresceram. Base de cotistas, liquidez, tanto em termos absolutos quanto percentual, né? Porque às vezes o percentual é muito alto, mas o absoluto é baixo. Exato. Então, só agradecer ao cotista, né, Pedro? Só agradecer. Isso, acho que além de mostrar que os cotistas estão acreditando, estão animados com o fundo, gera um efeito, né? Pô, você ter uma liquidez na base é muito importante, né? A gente sempre bateu nisso, tinha cotista que falava, para que ter liquidez? Não é tão importante assim. Pô, a gente só conseguiu esse ano trazer novos investidores, institucionais, estrangeiros inclusive, Sim. né? Em função da liquidez. Se não tem uma liquidez alta, você fica fora do radar. Esses fundos nem olham, né? Esses analistas nem olham, né, Pedro? E está tendo um movimento agora ainda incipiente, né? Mas dos fundos entrarem em índices estrangeiros, e a gente está num processo aqui para colocar o GGRC esse ano, se tudo der certo, e com esse índice estrangeiro, muitos investidores começam a olhar, né, o fundo investir, e eles olham liquidez. Se não tem liquidez, você sai do radar. Né? Em termos operacionais e patrimoniais, também novos recordes, né? Alcançamos aí, chegamos a 36 ativos, patrimônio líquido superior a 2,4 bi, a gente já fala da previsão, né? Como é que foi o ano passado. Qual é esse ano? Vamos falar desse ano também? Desse ano também. Né? A gente já faz a brincadeira lá da previsão do ano. Quem acertou mais, errou mais. A gente errou tudo ano passado. Para quem não sabe, ano passado a gente pegou e fez uma previsão de quanto o fundo cresceria em número de ativos, em patrimônio líquido, em cotista, em liquidez, em rendimento. E a gente foi rever hoje. Erramos tudo, Diego. Mas erramos pro bom, né? É isso. O fundo surpreendeu positivamente. Então, assim, distribuímos quase 180 milhões de reais em rendimentos. E antes que alguém fale, cresceu o rendimento porque cresceu o fundo em oferta. Crescemos também o rendimento médio por cota, acima da inflação, ganho real. Antes que alguém fale que o fundo só cresceu, mas não cresceu, é comum ver cotista reclamar, né? Não, mas não cresceu no meu bolso, cresceu o fundo só. Cresceu no bolso. Cresceu no bolso, ganho real nos rendimentos por cota, e mais do que isso, acho que esse crescimento do fundo melhorou muito a qualidade do portfólio, diversificação, uma série de fatores aí que fazem com que hoje o fundo esteja com um portfólio melhor, com muito menos risco, né? Sim. Então, isso por si só, se estivesse estável o rendimento por cota, já seria uma vitória, Diego. A gente deu ganho real. Sim. Acho que isso tudo faz parte do nosso planejamento, né, Pedro? A gente sempre falou isso, assim, a gente trabalha de forma muito cautelosa, com o pé no chão, mas que a gente estava trabalhando para tentar trazer justamente esse rendimento extra aqui para o cotista, né? Tem uma pergunta falando como a gente concilia crescimento com dividend yield. A gente vai comentar na sessão, mas acho que aqui é um resultado disso, né? Sim. Que a gente conseguiu entregar. Bom, Diego, esquecemos de falar, já que a gente ultrapassou 250 mil cotistas, que era um número desafiador para fazer uma nova camiseta, o RI liberou aqui, vamos zerar o estoque daquela camiseta de 250 mil cotistas? Vamos, vai de ter 200 presente mil, nós não fizemos. Não deu tempo nem da gente fazer a aposta dos Não 250. deu tempo. Vamos fazer a dos 300. Mostra a camiseta aqui que sobrou no estoque. A gente já sorteou da última vez. Camiseta bonita, viu, pessoal? Legal. Sobraram 15 camisetas e como é que vai ser o sorteio? Ó, vai ser o seguinte, os 5 primeiros que comentar aqui vai ganhar direto, não tem sorteio, Pedro. E o restante que comentar, a gente vai sortear 10 camisetas aqui, Pedro. Legal, então os 5 primeiros já ganham e os 10, quer dizer, 10 é sorteio. E 10 vai ser sorteio. O sorteio deve ocorrer na sexta-feira, tá? Mas não fica de fora, camiseta muito bonita. E uma das últimas, né, Pedro? Não, são as últimas desse padrão, né? A gente quase fez de 250 mil, falando para RI, se tivesse feito, tinha perdido estoque. Perdido não, mas a gente, até ficar pronta, já deve estar em 300 mil, se Deus quiser, Diego. Bom, vamos lá. Cenário internacional.
e cenário doméstico, falando um pouquinho do final do ano, né? Então, o cenário internacional, acho que ambos os cenários falando muito sobre política monetária. Lá fora, já terceiro corte consecutivo, né, de juros nos Estados Unidos, então a flexibilização monetária ocorrendo. Então, o pano de fundo do ano foi que teve uma desaceleração, acomodação da inflação e perspectiva aí de flexibilizar os juros, né? Cenário doméstico, encerramos o ano com a Selic a 15 ainda, mas, Diego, todo mundo aguardando para que se inicie esse processo de queda de juros agora em 2026. É o que todo mundo está aguardando, né? Para o nosso mercado é super importante. E precisa. Está pressionando os juros altos, tem pressionado. Então, assim, essa possível flexibilização já está no radar, não à toa. Ibovespa bateu recorde, tanto em função de possível queda de juros agora, quanto também pelo cenário externo, que ajudou muito, né? Diferencial de taxa de juros, câmbio, enfim, o investidor estrangeiro voltou. Capital estrangeiro voltando, e super importante. Super importante, voltando. E Bovespa encerrou o ano com quase 34% de ganho, o melhor resultado anual desde 2016. E quando eu leio o relatório do ano passado, de dezembro de 24, eu vi que tinha sido o pior resultado do Bovespa desde 2021. Quer dizer, pelo menos estamos encerrando o ano com uma perspectiva melhor para 2026. Positivo. Se 2025 a gente já fez milagre do jeito que estava, Diego, vamos para 2026 mais animado. E FIX também valorizou em 21%, né, durante o ano. Então teve recuperação do segmento sustentado pela expectativa dessa queda de juros, resiliência também, né, os fundos com fundamentos sólidos, né, assim como não só como o GGRC, mas como outros, mostrando que estão com fundamentos sólidos, mostraram que estão preparados aí para enfrentar a diversidade que tem no mercado, né, Pedro? Brasil, né? A gente está no Brasil, então não dá para achar que vai ser tudo mar de rosas, né? Então, enfim, encerrou também com uma alta expressiva. Em relação ao GGRC 11, quer comentar um pouquinho os eventos do mês? A gente não parou, né? quase não teve recesso aqui. Só Natal e Ano Novo. Bom, no último relatório a gente falou que a gente estava trabalhando firme em Campinas, que a gente ia fazer o quê? Quase que zerar a vacância, né? Então, assim, não só a gente quase zerou a vacância, ficou insignificante aqui, um percentual muito baixo, depois a gente fala disso, mas a gente vendeu o ativo de Campinas, viu, Pedro? Estamos trazendo um lucro aqui expressivo também para o fundo. 10 centavos por cota, aproximadamente, né? Exatamente. Então, acho que mostra aí a força desse trabalho para estar reciclando aí o portfólio. Uma tira interessante, né, de quase 7%, e o que a gente já comentou no Fato Relevante, né, Diego, o que está por trás, né, então qual que é a tese de ter vendido esse ativo e recebido uma parte relevante em cotas, é que a gente destravou lucro, gerou caixa, né, gerou uma melhora de liquidez, e a gente continua exposto ao ativo, a gente acredita nesse ativo, só que era um ativo, você pode falar melhor isso, que carecia de melhorias e reformas para que ele fosse alugado da forma que ele precisa. O imóvel mais antigo, assim, precisaria fazer algumas adaptações, né? Tinha um pé direito um pouquinho mais baixo, ele conseguia ser muito flexível porque ele conseguiria acomodar qualquer tipo de operação. Tinha DOC em nível, DOC elevada, mas a gente ainda acredita nesse ativo, né? Então estamos lá indiretamente, mas não agora diretamente responsável por essas despesas, por exemplo, né, Pedro? Então, a gente não tem que fazer investimento pelo fundo nesse ativo, ele passa para o outro fundo que adquiriu, né? E ao mesmo tempo que a gente continua exposto nesse possível upside, mas já colocamos no bolso lucro, liquidez, e a gente agora surfa esse potencial upside com melhorias no ativo, né? Baita notícia para começar 2026, né? Vende um industrial Covolan e o único ativo vago e que necessitava de investimentos, né? E que necessitava de investimento. E não foi só isso, viu, Pedro? Renovamos o contrato de locação, fidelizando a Ambev em mais um contrato, né? Então... Esse ativo, Diego, ele veio do portfólio do SNLG, né? Quando a gente criou aquele portfólio, se eu não me engano, ou ele foi o último, ou talvez tenha mais algum para renovar, a gente renovou todo aquele portfólio. Renovações de contrato. Só não supermarket, Pedro. O restante a gente renovou tudo. E supermarket é aquele que está abaixo de mercado, né? Então, quer dizer, todos os outros já estão renovados, né? Então, para quem tinha alguma dúvida do portfólio adquirido, renovamos todos os contratos. O que ainda não foi renovado, ele está bem abaixo da média de mercado, né? Então, eventualmente pode ter uma
um upside. A gente deu uma sacudida naquele portfólio, Pedro. A gente fez algumas benfeitorias, tem até novidade depois para a gente trazer nos próximos relatórios aí de algumas coisas aí que a gente está pensando. Renovamos uma parte deles, né? E a gente segue ainda esse caminho. O portfólio agora está bem recheado, né? Legal. Conclusão de aquisição Air Liquide. Pagamos a última parcela, lá virou escritura. Era só uma parcela, acho que interessante daqui é que praticamente a gente zerou obrigações por aquisição de ativos em dezembro agora. A gente começa o ano com uma merrequinha lá que tem que pagar de alguma coisa. Retenções e tal, pessoal, mais comum das aquisições, tá? Mas o resto a gente zerou, não tem obrigação para pagar de aquisição, estamos com o portfólio bem equilibrado. E a AGO, né? A AGO, enfim, é normal, né? Ordinária, para aprovação das DFs do fundo, né? Auditadas. Isso aí vai em votação até o dia 23 de janeiro. Quem não votou, o vote, né? E vamos lá para o que interessa, Diego. Todo mundo ansioso. Chegou o momento, rufem os tambores. Revisão do guidance. Muita gente acreditando que o GGRC ia diminuir o rendimento esse ano. Né? Não conseguiria pagar, ia queimar caixa. E a gente já vai falar também da DRE do fundo em 2025, tá? Mas assim, pessoal, a gente não adiantou nada antes do fechamento do ano. Era preciso consolidar os novos ativos, com a conclusão da 10ª emissão de cotas que vieram com outros ativos aí também. Teve venda, né? Então, dezembro teve Covolan, teve Campinas. Precisava consolidar tudo isso, fazer a nova projeção, para daí sim a gente ver se conseguia manter esse nível agressivo de rendimentos, né? Então, notícia boa, estamos estabelecendo 10 centavos como o rendimento base para todo o ano de 2026, né? Então, era um rendimento que a gente dizia que tinha no recorrente, né? Tem também para esse ano, mas assim, um rendimento muito agressivo, um yield de mais de 1% ao mês. Poucos ultrapassando 12 ao ano, hein? Ultrapassando 12 ao ano. Poucos fundos com tamanho, liquidez, qualidade de tijolo, como o GGRC, conseguem manter esse nível de rendimento, tá? Isso aqui não contempla ainda potenciais eventos adicionais, enfim, a gente pode ter aí ganhos operacionais, locação do que falta do último galpão, de queimados, não recorrentes, né? A gente tem aquele valor de Covolan que, em função da morosidade do judiciário, não levantou até hoje, mas tem um valor relevante lá. Se eu não me engano, estava em 4 milhões. Né? Tá numa conta lá separada, próxima aí de ser levantado. Exatamente. Então é isso, pessoal. Quem estava ansioso pelo guidance, 10 centavos, guidance base para 2026, né? Continua a oportunidade aí. Continua a oportunidade. E continue aqui com a gente ainda, porque tem bastante coisa ainda nesse relatório, Pedro. Vamos falar, ó. Chegou a parte legal aqui. Projeções, né? Nostradamus, economistas, que quer. E aí, no ano passado... Ano passado a gente errou feio. Quem olhar o relatório de 2024, de dezembro, vai ver que a gente fez essa brincadeira aqui, quanto que o fundo ia encerrar 2025, a gente errou para baixo, né? Então a gente falou, se eu não me engano, tem até os números aqui, a gente falou que ia ter 2 bi, tá com 2,4 bi. A gente falou que ia ter 200 mil cotistas, Diego, se eu não me engano, 190 você, 180 eu, 257. Que mais que a gente falou? Número de ativos, acho que você chegou perto, você falou 38. Eu falei 40. Bom, enfim, não erramos tão longe assim, né? Mas foi pro lado bom. Putz, vamos errar então esse ano, Pedro. Vamos errar para cima. Quer começar aí? E aí, patrimônio líquido? Patrimônio líquido. Acho que é um ano assim, pessoal. A gente está animado, mas tem que levar em conta que é um ano também que a gente está passando. A gente tem Copa do Mundo. Tem 2 eventos, né? Tem eleições, né? Isso deve trazer volatilidade para os mercados. Então, assim, estamos animados, estamos aí com altas expectativas para o ano, mas eu vou também não ser tão agressivo assim, tá? Você tá no chão? Tomara que eu erre de novo, tá? Eu vou colocar patrimônio líquido em 3,5 bi aqui. 3,5? 3,5. Pedro, eu vou um pouco além. Eu vou nos 3,900 ali. Tomara que você acerte. Então vamos lá. O Diego, fala 4 bi de uma vez. Vamos 4. Então tá. Quer ajuda a puxar? Tá bom, eu 3,5, o Diego 4 bi. Número de ativos, Diego? Pedrão, eu acho que assim, vale até trazer um dado pessoal. A gente tem concentrado alguns esforços em ativos um pouco maiores, né? Ou seja, diminui esse número aqui
mas traz ativos ali em padrão, em tipologia um pouco melhores aqui no portfólio. Pode ter desinvestimentos, né? Que vão diminuir Pode ter também, né? Tem que ver o líquido. Eu vou falar 43, Pedro. 43? É. Tá, entre entrada e saída eu vou falar 40 então, já que é 3 bi e meio, né? Você vai ter que ter mais ativo para chegar no PL maior. A BL, chega em quanto? A BL, eu acho que agora a gente chega com 950 mil metros quadrados, ali, quase 1 milhão de metros quadrados de BL. Eu vou falar próximo disso também, apesar de você estar com o PL maior, depende do tipo de ativo que você comprar, né? Pode ser que seja um valor por metro mais alto ou mais baixo, mas eu vou ficar igual o Diego aqui, vamos junto nessa. Você vai igualar. Tá, vamos igualar. Cotistas. Esse é o grande dúvida, hein, Diego? Com esse último mês bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Que estava vindo uma média ali de ganhar 10 mil, 15 mil, esse último mês bagunçou tudo. 37 mil eu não consigo fazer previsão certeira aqui não. Podemos falar um absurdo, chute. Vai ser chute. Né? Quer falar antes? Quase 260 mil, Pedrão. Que baita número. Em 2025. 2026, então, olha, tendo em vista aí que, eu tô com o número aqui, em 24 a gente terminou o ano com 141 mil. Quase dobramos, né? Quase que dobramos, Pedro. Pedrão, é difícil esse número, mas eu acho que a gente deve chegar ali nos 350 mil. Eu vou... 350 mil? 350 mil. Ah, eu vou ser mais agressivo, eu vou falar 400 mil. Boa. 400 mil, então, rendimentos distribuídos. Aqui bom, fala, assim, aumentou o tamanho do fundo também, né? Então a gente começou de uma base menor, então naturalmente a gente vai ter um rendimento mais alto só pelo fundo começar o ano com patrimônio mais alto. Porque ele já começa com patrimônio mais alto, caixa também já entrou um pouco mais por conta das aquisições novas, deve entrar também por conta das novas aquisições, esse também tá difícil, Pedrão. Por conta dessa nova... Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui, 10 centavos vezes o patrimônio líquido, mais um crescimento, eu vou colocar 300 milhões. 300 milhões. Tá 180? Eu vou ser mais agressivo, então. Eu vou nos 320 aqui. Tá bom. Volume negociado total, 1 bilhão, é isso? 1 bilhão 230 milhões de reais negociados durante o ano. Triplicou, crescimento de 220% em relação ao ano anterior. Isso dá uma DTV, final do ano agora, né? Esse é o volume total do ano. Uma DTV agora de quase 10 milhões, principalmente de dezembro. Dia. Né? Então, se você quiser tomar como base, fazer uma projeção pro mês, pro ano, desculpa. Acho que a gente deve ficar próximo ali do 1,5 bi, viu? De negociações. Acho que deve subir mais um pouco. Ano de volatilidade. Não, mas tem que lembrar que esse volume, Diego, começou com volume baixo. Se você pegar 10 milhões por dia, vai dar mais de 2 bi já. Entendi. Só pra você não errar muito, senão se você quiser ir, você vai errar. Vai ficar muito longe. Você tem razão. No início a gente começou, quanto é que o número? Com 2 milhões? 2. 2 e pouquinho, foi crescendo e chegou nesse número aqui que tá. Vamos falar em 2.200. 2.200? 2.200. Tá, eu vou falar em dobrar, tá? Tô dobrando, tô 2 bi e meio de volume. E tomara que a gente erra. Pro lado bom, né? Tomara, vamos lá. Bom, as apostas estão na mesa aí. Tomara que a gente erre, perca pro lado bom, né? Que o fundo surpreenda positivamente a gente. Aqui tem um gráfico do volume negociado e número de cotis. Então dá para ver que os últimos 3 meses do ano teve um crescimento muito agressivo em volume e número de cotistas. E a vol do fundo, né? Para quem fala, pô, mas entrou cara vendendo porque ganhou cota na oferta, isso, aquilo. Teve um pico ali de algum dia que teve algum evento, deve ter tido algum algum bloco, algum evento desse, mas a vol da cota, bem baixa, né? Você vê que ela tá muito baixa, Pedro. Ela tá estável. Dado todo esse volume aqui, você vê que tem tido procura pela venda, mas também pela compra. Exatamente. Apesar da cota não ter recuperado seu valor patrimonial, ainda está com desconto, né? Ela tem trabalhado com pouca volatilidade.
Mas a gente tem ouvido do mercado que o desconto até do GGR ele não é tão grande frente a outros fundos ainda, né, Pedro? Ele, assim, diria que, pô, dado o nosso segmento já recuperou o VP, né? Então, se pegar os comparáveis, mas pegando o mercado como um todo, ainda tem alguns fundos descontados, a gente está entre eles e são, vamos dizer assim, as oportunidades aí, né? Do ano. Chegou, visitas técnicas e benfeitorias. Quer falar rapidamente aqui o que aconteceu? Vamos passar rapidinho. Isso. Dentro daquele plano de visitar todos os imóveis, acompanhar o que está acontecendo aqui em cada um dos imóveis, visitamos Camaçari, Pedro. Legal, Mills. Em Camaçari lá em dezembro. Daqui a pouco tem relatório para o pessoal aqui estar acompanhando o que está acontecendo lá no imóvel. Estão cuidando, se não estão cuidando. Tá bonitinho. Tá. A gente... e o recém-adquirido, né, da última emissão, Renault. Então, assim, enfim, o maior inquilino hoje do fundo, a gente tem que tratar o ativo com carinho, a gente trata todos, na verdade, né? Mas esse ativo, pessoal, ele tinha sido identificado, né, no decorrer da aquisição, que tinha algumas melhorias a serem feitas. Né? Isso é normal num ativo com algum tempo de uso já, e assim, a gente tem que atender o inquilino para que, primeiro, o portfólio do fundo, os ativos, estejam aí bem mantidos, né? 2, que o inquilino esteja satisfeito. Exatamente. Então foi iniciado uma reforma de reparo e benfeitoria em toda a cobertura, aí, Gê? Em toda a cobertura, geral. Pedro. Isso já estava previsto desde a nossa aquisição, viu? Não é uma surpresa que está chegando agora, nada disso, turma. Então tudo isso já estava previsto, estamos fazendo uma baita revisão na cobertura, deixando ela nova de novo, Pedro. Tanto é que adquiriu em outubro, né? Em outubro. Finalizou e em dezembro já começou, a gente já tinha mapeado isso. Dezembro já tinha equipe trabalhando lá todo vapor, janeiro agora continua, deve acabar agora, meados aí de abril. É importante o pessoal entender, digo, que galpão, né, costuma dar problema em duas coisas grandes, né? Telhado e piso, né? Telhado e piso. Piso se o solo for ruim, e telhado é uma outra coisa que depende de manutenção, às vezes, depende, às vezes, de uma execução com algum problema, e a gente está corrigindo o telhado aqui para não ter nenhum problema mais de infiltração, isso, aquilo, e deixar o ativo tinindo. Obras em andamento. Mudou, hein? Mudou e avançou bem, Pedro. Ainda bem. A gente teve um avanço ali de pouco mais de 6%. Ele não é real ainda, agora em janeiro a gente acaba pegando a curação do mês todo. Ainda que em dezembro você tenha período ali de festas, né? Teve Natal, teve recesso e tudo mais. Mas isso aqui são fotos, imagens reais. Então, em dezembro, mesmo assim, a construtora conseguiu aí trabalhar bastante. Viu? Tá bonito o ativo, hein? E pela evolução, digo, fazendo uma conta rápida aqui, abril tá pronto isso? É a nossa ideia, Pedro. Estamos trabalhando firme aqui para daqui a pouco já começar com um checklist ali com o locatário e ele pular para dentro. Ele tá doido para pular ali para a área nova. 24%, 6% em dezembro, se mantiver isso, na verdade no final costuma evoluir mais rápido ainda, né? Porque aí tem aquele pico do finalzinho ali, porque você pode ver que é o seguinte, já está no último módulozinho de cobertura, só que a construtora já estava trabalhando todo o fechamento lateral. Então vai ter um avanço significativo. E aí fechou a pavimentação, meio que acabou. Vamos entregar essa expansão, se Deus quiser, em abril. Santa Cruz toma posse. Vai ter um CD importante ali de 40 mil metros, né? 40 mil metros, moderno, triple ex-aço, indiscutível, cross-dock. Santa Cruz, a maior distribuidora de medicamentos da América Latina, para quem não conhece, inquilino importante, vizinho de Hering. Vizinho de Hering. Né? Então, Anápolis passa a ser um ativo super importante para o fundo e também animado com isso. Bom, vamos lá. Perguntas e respostas então, Pedro. A primeira vai para você, hein? Vamos lá. Como a gestão pretende equilibrar o crescimento do patrimônio e manutenção do dividend yield de forma consistente? Bom, Diego, a gente mostrou ao longo de 2025 que é possível, sim, crescer o patrimônio e manter ou melhorar o dividend yield, né? Então, obviamente que isso depende de uma série de fatores aí, mas acho que é uma estratégia que envolve aquisições disciplinadas, né, que a gente tem feito, aí mostrou que é possível fazer boas aquisições aí, mesmo com cotas. Né? Planejamento na unha. Na unha, reciclagem contínua de ativos, acabamos de anunciar 2 desinvestimentos, né? Controle rigoroso de alavancagem, porque a alavancagem mal feita também atrapalha os rendimentos, o dividend yield, né? E foco em contratos que tenham aí boas correções, previsibilidade de fluxo e com isso você não tenha oscilações aí bruscas nas suas receitas, né? Então a gente prioriza esse crescimento sustentável e a gente está
aí conseguindo entregar e mostrou que 2025 foi um ano importante, dando resultado com aquisições. E que é possível, trabalhando certinho é possível. Sempre possível. Pergunta 2 é para você, Diego. Qual é a proporção ideal na visão das Agros entre imóveis industriais, logísticos e híbridos no portfólio do GGRC11? Perfeito. Pessoal, assim, na nossa visão, o portfólio ele deverá ser majoritariamente logístico, tá? Onde depois ali, de toda essa aquisição, venda de ativos, nossa ideia é que se mantenha ali em pelo menos 80% logístico, Pedro, 20% aquele industrial híbrido, mas um pouco mais novo, não aquele industrial antigo, ou seja, a gente está numa força aqui de desinvestimento dos ativos industriais mais pesados, não que tenha nada complicado, mas manter um perfilzão ali mais logístico mesmo, tá? E reciclando, né? A gente mostrou que é possível reciclar. É possível reciclar, tanto logístico quanto industrial. Vendemos um logístico e um industrial agora no final do ano. E manter ali essa tocada. Legal. Tá? A 3 vai para você, Pedro. Ó, quais os fatores que contribuíram para o aumento do volume de negociações do GGRC11? Pergunta legal. Eu vejo muita gente falando o seguinte, que é só virar base 10 que ganha liquidez. Se fosse assim, Diego, todo fundo que virou base 10 já estava com teria tido esse 50 crescimento milhões por dia. Que a gente teve no ano, né? A gente teve um crescimento expressivo dos 3 maiores FIIs de toda a indústria em 2025, tanto em ganho de cotistas quanto em liquidez. Eu não vou atribuir isso à base 10, não, Diego. Acho que é um fator que ajuda. É um conjunto, né, Pedro? Democratiza, mas acho que o principal fator é a consistência da estratégia nossa, da gestão. Né? Então, assim, entregar bons resultados, transparência, fazer movimentos inteligentes, importantes no fundo de portfólio. Isso também tem um ganho de visibilidade, né, institucional. As pessoas começam a prestar mais atenção no fundo, começam a falar mais do fundo, tem o boca a boca, tem o canal, as mídias, né, que hoje são muito importantes, YouTube, Instagram, enfim, LinkedIn. Acho que tudo isso contribui, né? Os relatórios são publicados, falam melhor sobre o fundo, e tudo isso, né, leva a uma ampliação da base de cotista. O cotista vê que o fundo está indo bem, ou falar, compra mais, e é isso que aumenta a base de cotistas, a liquidez, e não é o fato de ser base 10. Diego, base 10 democratiza um pouco. Né? Ajuda, porque antes você teria que ter R$100 para comprar uma cota, com R$10 ou a sobra de algum rendimento, ele já consegue entrar. Exato, vira o fundo caixa, né? Ele recebeu o rendimento de um fundo, eventualmente não dá para comprar uma cota base 100, compra a base 10, ajuda, mas não é isso, não é a bala de prata. A gente entende que a bala de prata que leva, né, o fundo a aumentar o volume é sim um bom trabalho e bons resultados, né? O cotista conheceu o fundo, né, Pedro? O que está acontecendo ali na cozinha ali da gestora? E aí você, enfim, acaba tendo essa projeção que a gente está tendo de ser o fundo, o GGRC é o fundo da massa, né? O fundo popular entre os cotistas, todo mundo gosta, assiste, quer mais informação. Então, no final, é um conjunto de coisas. Bom, a 4 é para você. Como fica o nível de vacância do GGRC11 após a venda do ativo CD Campinas? Essa é fácil, Diego. Essa tá fácil, Pedro. Pessoal, fica muito próximo de zero, né? Então a gente sai de 4,08% para 0,21%. E que na verdade isso aqui representa... É um módulo que em si, estamos trabalhando, é um módulo de um ativo de queimados, do condomínio logístico, mas um módulo pequeno de 1.200 metros quadrados, Pedro. Pouquinha coisa, vai zerar logo. E a gente vai manter o nosso nível baixo ou zero de vacância, Diego? Já há alguns anos isso, hein? Exatamente. Bom, a DRE do fundo, queria pontuar que muita gente, quando vê no segundo semestre a gente distribuindo além do resultado gerado no mês, fala, está queimando reserva, né? Só que é importante ver no acumulado do ano que a gente praticamente usou pouca reserva no final. Então a gente praticamente distribuiu o resultado do ano. Né? O que isso quer dizer, Diego? Primeiro semestre, a gente reteve, né? Quer dizer, distribuiu o mínimo, que é 95%, guardou para o segundo semestre e distribuiu ao longo do segundo semestre. Então é uma estratégia que a gente vem utilizando para que no final do ano você veja consolidado e você não tenha uma queima de reserva do fundo. Né? Então, isso mostra que o fundo, isso aqui é recorrente e não recorrente, tá, pessoal? Então, assim, resultado tanto recorrente quanto não recorrente, mas não tem uso de reserva acumulada. Ou seja, tem uma reserva que ainda dentro do nosso planejamento ali do fluxo de caixa. Exatamente.
Então, isso mostra aí que está saudável. Só que o resultado de dividend yield continua, né, Diego, mostrando... Reloginho suíço. Reloginho suíço. Volume também, já falamos sobre isso, né? Acho que não precisa passar. Balanço do fundo, de novo, as obrigações estão bem equacionadas, né? Acho que quando a gente pega, vamos falar assim, o pessoal costuma falar de dívida líquida, né? Que é o caixa com as obrigações, a gente praticamente tem condições aí entre disponibilidades e outras aplicações ou FIIs, né? Apesar de serem estratégicos, a grande maioria, a gente tem condição de zerar o passivo do fundo. Exatamente. Né? Importante colocar que 2026 a gente tem um fluxo bem tranquilo de CRI, né? Estamos falando aí de o fluxo ali na casa de 34 milhões, estamos falando de nem 3 milhões por mês, tá? Que dado o caixa do fundo hoje, posição tranquila, né? E vamos amortizar para próximo de, hoje está em 250 e pouco, vai para próximo de 240 ali. Chega ali no final do ano, ali próximo desses 240. Exatamente. Bom, aqui já tínhamos falado, né? Melhorou bastante a diversificação do fundo. Tem uma correção importante de correções. Né? Correção importante em dezembro, bem lembrado. Aqui a vacância, né, Diego? Então, a vacância, e vai mudar um pouquinho aqui ainda na estrutura ali da tipologia, Pedro. Porque aqui ainda não saiu o Covolan, acho que ainda não saiu Campinas, tem que ajustar aqui ainda, tá, à medida agora que cumprirem ali as condições, tá? Sem Covolante deve ultrapassar 70% aqui, né? De logística. Uhum. Bom, acho que é isso, né, Diego? Então a gente dá as boas-vindas aí pro ano animado, né? Vamos para cima dessas projeções aqui. É isso. Agradecer o pessoal, pedir para continuar aqui conosco, acompanhar os relatórios, seguir, tá, as agros nos canais de comunicação, tanto Instagram, LinkedIn e YouTube, para não ficar de fora dos vídeos, viu, pessoal? Ativa o sininho também. Falaram que tem um sininho ali que você ativa e ele ajuda a colocar os vídeos e o algoritmo te ajuda, entrega esse tipo de conteúdo de uma forma mais rápida aqui para você também. Boa, fiquem ligados, pessoal. O próximo relatório de janeiro vai ter novidades, tanto de layout, quanto de novas aí, soluções que a gente vai trazer para o fundo, para o portfólio. Esse é o de dezembro. Janeiro, que a gente em fevereiro entrega, vai estar recheado de coisas novas, Diego, layout novo, coisa mais bonita. Acompanhe a gente, fique ligado. E esse ano promete, pessoal. Muito obrigado pela confiança e por nos acompanhar aí ao longo de 2025 e agora em 2026. Até a próxima. Até mais.